Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês um mapa sistêmico muito bacana, que é o mapa sistêmico de um artigo que eu escrevi no LinkedIn, que é sobre os conflitos recorrentes entre as áreas de operação comercial e finanças. Quando as coisas vão bem, as coisas começam a ir mal. Então vamos começar aqui com a brincadeira, gente, que é a seguinte. Tudo começa, como eu falei, indo bem. Então, a gente quer, vamos supor que é uma startup em crescimento, ou uma nova unidade, algo que está em crescimento. E o volume de vendas gera receita, a receita no início nos dá combustível para ter metas comerciais mais agressivas, aí tem uma pressão gostosa no primeiro momento por vendas, as vendas acontecem, aumenta o volume do comercial e nós estamos num R1 de crescimento. Como consequência colateral, a gente vai aumentando a carga operacional, mas como tem recursos disponíveis, a carga operacional vai sendo suportada. Aí entra um segundo aspecto, um segundo momento, que é o seguinte: essa carga operacional, ela num determinado momento deixa de estar usando os recursos disponíveis para se tornar em sobrecarga. E essa sobrecarga começa a gerar backlogs operacionais, que pode necessitar ações reativas, como contratações emergenciais de pessoas ou de equipamentos, aumento da capacidade operacional disponível, e aí se torna um negócio balanceador, porque a gente faz um alívio da carga no primeiro momento, né, com ações emergenciais, com ações necessárias, de aumento da capacidade que diminui o backlog. Mas aí vai passando o tempo, e a gente tem esse negócio tendo consequências lá no cliente. Então, assim, os backlogs, quando eles aparecem, porque isso aqui, né, cada vez mais vai aumentando as vendas, cada vez mais vai aumentando a carga operacional, de vez em quando tem backlog. O backlog aumenta o tempo médio de entrega, e isso vai bater lá na satisfação do cliente, diminuindo a taxa de fechamento de vendas, diminuindo o volume de vendas. Então, esse negócio aqui é um balanceador, que é por conta da insatisfação do cliente. Aí a gente começa a disparar ações reativas de várias naturezas, um para diminuir o backlog e depois um outro para aumentar as vendas de novo, que pode ser por pressão de vendas ou pode ser por outros caminhos. O que também começa a acontecer? Eventualmente aparece o famoso churn, porque além da insatisfação do cliente com eventuais problemas de qualidade e de atraso de entregas, isso gera, a insatisfação gera reclamações, as reclamações geram cancelamentos e redução de receitas e de volume de vendas. Então isso aqui, ele acaba se dando um enlace reforçador, porque quanto pior está, isso aqui pior tende a ficar. E aí nós vamos adiante. Depois pode aparecer o R3, porque aí, se os conflitos eles começam a se agravar dentro de casa, essa carga operacional começa a gerar conflitos entre áreas, porque aí a operação está insatisfeita com vendas, vendas está insatisfeita com operação. Isso gera uma série de consequências, entre elas dificuldade nos processos, redução da clareza dos processos e aumento do retrabalho operacional, aumentando ainda mais a carga operacional. Então esse aqui também é um reforçador que quanto pior está, pior vai ficando. Vamos ver o que mais aparece aqui no nosso mapa. Vamos para o R4. Agora juntamos o R4 no bolo todo, que é o seguinte: eu faço contratações emergenciais para resolver alguns problemas, mas eu faço uma série de outras ações emergenciais. E eu começo a ter dependência de soluções emergenciais. E essas soluções emergenciais elas vão corroendo a clareza dos processos. Então isso aqui, o R4, a emergência deprecia os processos. Então cuidado com as ações reativas, porque elas tendem a gerar reforçador, no caso, de ciclo vicioso. Agora vamos colocar o R5 na brincadeira. O R5 aqui, ó. Entra financeiro, com a sua pressão, com a pressão financeira. Porque ações reativas e problemas, de uma forma geral, geram custos. Os custos levam à pressão financeira, redução do desempenho financeiro e pressão financeira. E aí vem vários tipos de pressões. Uma delas é por corte de custo. O corte de custo pode ser feito equivocadamente em capacidade operacional disponível, o que vai fazer essas bolas de neve que estão aqui no meio cada vez aumentarem mais. Aí já não está ruim o suficiente, vamos botar o R6, que é, eu começo a desqualificar clientes. Quando eu estou correndo atrás da máquina e quando há conflito entre áreas, existe desconfiança entre as equipes, desalinhamento entre áreas e, entre as várias consequências que pode acontecer, a diminuição da qualificação de clientes, e isso vai acabar gerando maior complexidade de escopos vendidos e maior carga operacional. Então esse aqui é o R6, com a desqualificação de clientes. E aumenta a complexidade de escopos vendidos, a gente tem um ciclo vicioso, que quanto pior está, também pior vai ficar. Vamos adiante, colocar o R7. Aí começa a se apresentar para os clientes promessas irreais, porque o desalinhamento entre áreas, eu começo a tentar, por exemplo, vamos imaginar, né, uma área qualquer, quer ficar bem com o cliente. Então eu começo a fazer promessas irreais, por exemplo, promessas comerciais irreais, em termos de tempo, em termos de qualidade, em termos de etc, etc. E essas promessas irreais começam a gerar retrabalho, e isso gera também mais um R, né, que é um enlace reforçador. Depois eu vou mostrar individualmente para vocês, como vocês verem que tudo são ciclos que se fecham.
Agora vamos colocar o R8. O R8, cadê? Está aqui, ó. Cortes levam a mais cortes. Por quê? Com problemas de rentabilidade, com dificuldade com processos, a queda da rentabilidade leva a pressões financeiras com pressão por corte de custos, como a gente já falou, e outros tipos de pressões financeiras, que a gente vai ver aqui, que é o que vem no R9. Cadê o R9 aqui? R9 está aqui, ó. Que é cortes, né, direto, mais cortes de diversas naturezas. Depois eu vou mostrar individualmente para a gente ver bem direitinho qual é o R9, porque aqui como a coisa está bem complexa, já não sei por onde mais passa o enlace, mas aqui a gente tem um novo enlace que é o R9, que é o de que cortes levam ainda cada vez mais cortes, necessário mais cortes ainda. E por fim, vamos colocar o R10 aqui, que é o dos descontos, né? Começa a dar pressão financeira para conseguir desempenho, dou descontos comerciais, cai a margem para o projeto, cai a rentabilidade e gera mais pressão financeira ainda. Então agora vamos ver individualmente, aqui com o mapa completo, né? Vamos ver individualmente quais são cada um dos mapas. Aquele que começa tudo bacana, o do alívio da carga, né? Backlog, contratações, aumenta a capacidade, diminui o backlog, é um balanceador. O B2 da insatisfação, que o sistema se autoequilibra aqui, né? Mais ou menos com a satisfação que o cliente... Depois vamos ver o do churn. Olha aqui, ó, que enlace interessante e grande, ó, que é o aumento do tempo médio de entrega por backlog, por carga operacional, aumenta a reclamação, aumenta a churn, diminui a receita, mais agressividade das metas, mais pressão por vendas, mais promessas comerciais irreais, mais retrabalho, mais carga operacional, mais backlog. Isso aqui, quando pior tá, pior vai ficando. R3, cadê o R3? Nosso famoso aqui de conflitos, como é que ele está? O de conflitos é carga operacional, todo mundo correndo que nem louco, conflito entre as áreas, diminui a clareza dos processos, aumenta retrabalho, aumenta a carga. Cadê o R4 aqui? Ó? A emergência deprecia os processos. Backlog, ações reativas, dependência de soluções emergenciais, diminui a clareza do processo, aumenta a retrabalho, aumenta a carga. Esse é o R4. Cadê o R5? R5 aqui, ó, da pressão financeira. Pressão financeira também é um enlace grande, né? Por quê? Porque contratações emergenciais e ações reativas aumentam custos, aumentam os custos, aumenta a pressão financeira, aumentou o custo, pressão por corte de custos, reduz corte de custos, reduz capacidade operacional, aumenta backlog. Esse é o da pressão financeira. Agora vamos ver o R6 individualmente, que é bacana a gente ver eles individualmente também para entender eles individualmente e depois no conjunto completo. A desqualificação de clientes, carga operacional, conflito entre áreas, diminuição da confiança entre equipes, diminuição do alinhamento entre áreas, diminuição da qualidade da qualificação do cliente, complexidade de escopo, mais carga operacional. Então, quanto pior está, pior vai ficando. R7. Cadê o R7 aqui? Ó, das promessas irreais. Então, carga operacional, conflito entre áreas, cai a confiança, cai o alinhamento, aumenta as promessas comerciais irreais, porque eu não estou dando conta, mais retrabalho, mais carga. Bem bacana, né, gente? R8. Cadê o R8? Famoso aqui, ó. Cortes leva a mais cortes. Esse aqui que não ficou bem claro, mas aqui ele é um enlace grande, né? Então, é backlog, contratações emergenciais, aumento de custos, redução da rentabilidade, aumenta a pressão financeira, pressão por corte de custos, diminuição da capacidade disponível. Isso aqui é muito parecido com o outro que a gente já viu. Não é o mesmo, mas é parecido. Cadê o R9? Aqui, ó. Outro de cortes leva a mais cortes. Backlog, tempo médio de entrega aumenta, reclamação de clientes, churn, reduz a receita, mais pressão financeira, mais pressão por corte de custos, corta a capacidade operacional, aumenta o backlog operacional e aumenta o churn. R10, dos descontos, por fim. Cai a rentabilidade, aumenta a pressão financeira, eu dou descontos, diminui a margem para o projeto, cai mais a rentabilidade. Tá bom, gente? Então esse aí é o nosso mapa sistêmico dos conflitos entre as áreas operacional, comercial e finanças. Espero que vocês tenham gostado.